Olá pessoal, voltando aí com a teoria das vantagens absolutas, nós já vimos, né, quando nós temos dois países, dois produtos e cada país é mais eficiente que o outro em dos produtos. Agora nós vamos complementar vendo a vantagem comparativa, tá? A vantagem absoluta nos foi trazida pelo Adam Smith, a vantagem comparativa pelo nosso amigo Davi Ricardo. Vamos ver como é que isso funciona? Essa tabela, igualzinha à anterior das vantagens absolutas, agora nós estamos falando da vantagem comparativa. É uma tabela de entrada de dados onde você tem dois países, dois produtos, e aqui dentro estão indicadas as quantidades de horas necessárias para produzir uma peça de tecido, uma peça de vinho, né? 1 litro de vinho, 1 metro de tecido, que seja. Tá bom? Igualzinho ao anterior. Complementando a primeira tabela, nós temos os totais de horas trabalhados. Então veja que a gente continua com aquele exemplo em que dois países estão trabalhando no regime de autarquia, que você já sabe o que é. Autarquia quer dizer o quê? Esses países estão produzindo e consumindo tudo internamente, eles não utilizam comércio internacional. O que a gente vai ver que é uma grande bobagem. Tá certo? Então a Inglaterra produz e consome tecido, produz e consome vinho, Portugal a mesma coisa, tá? A diferença, pessoal, não sei se vocês já atentaram para os numerozinhos aqui dentro. Quando eu quero definir quem é que vai produzir o quê, no caso desses dois países decidirem fazer comércio internacional, eu tenho que observar quem é mais eficiente para produzir cada um dos produtos. E o que vocês observam aqui, pessoal? Quem é mais eficiente para produzir tecido? Portugal. Quem é mais eficiente para produzir vinho? Ué, Portugal também? Ué, professor, então essa situação aí é diferente, ela é especial. É diferente, é especial. Por quê? Nós temos agora dois países? Temos. Temos dois produtos? Temos. Mas o que acontece aqui? Portugal é mais eficiente do que a Inglaterra nos dois produtos. E eu não consigo resolver isso com o conhecimento que eu tinha sobre vantagem absoluta. Resumindo, aqui está a tabela completa. Aqui eu indiquei essa célula em amarelo. Portugal é mais eficiente que a Inglaterra para produzir os dois bens. Então, diferentemente das vantagens absolutas, lá eu tinha dois países, dois produtos, e cada país era mais eficiente que o outro num produto. Aqui não. Existem dois países, dois produtos, e dos países, no caso Portugal, é mais eficiente que o outro nos dois produtos, tá certo? É isso que caracteriza a necessidade de nós tratarmos esse caso como vantagem comparativa, tá certo? Então, eu preciso, no caso, calcular qual é o custo de oportunidade de cada país em cada produto, ok? Eu não consigo dizer quem deve produzir o que se eu não souber qual é o custo de oportunidade. Daí o nome vantagem comparativa, porque o custo de oportunidade ele é tomado em relação ao produto que eu vou deixar de fabricar. Tá certo? Vamos ver como é que isso acontece. Olha para esse pedacinho aqui. Isso aqui vem da tabela original, da tabela de autarquia, tá bom? A Inglaterra gasta 100 horas para tecido, Portugal gasta 90. A Inglaterra gasta 120 para vinho, Portugal gasta 80. Então, Portugal mais eficiente nos dois, eu preciso calcular o quê? O custo de oportunidade. Como que eu calculo? Eu vou expressar esse custo em função da quantidade do outro que eu vou deixar de produzir. Então, por exemplo, para eu calcular o custo de oportunidade da Inglaterra com relação ao tecido, basta eu dividir 100 por 120, está indicado aqui, ó. 100 divididos por 120, que dá 0,83. E qual é o custo de oportunidade da Inglaterra para produzir vinho? Aí é o contrário. Eu estou aqui, então eu divido 120 pelos 100 do lado de cá. Isso dá 1,20. O mesmo procedimento eu faço na linha de baixo, tá bom? Em relação a Portugal. Portugal na produção de tecido vai dar 90 dividido por 80. Tá aqui, ó, 90 por 80, isso dá 1,13. E Portugal com relação ao vinho, se eu estou nesta célula,
Então eu inverto 80 dividido por 90, dá 0,88, ok? E agora, pessoal, eu vou tomar a decisão com base neste critério que está aqui. Cada país deve produzir o bem que for comparativamente mais eficiente que o outro país, ou seja, naquele país onde eu tiver o menor custo de oportunidade. Então observe essa coluna aqui. Para produzir tecido, a Inglaterra tem um custo de oportunidade igual a 0,83. Portugal, para produzir tecido, tem um custo de oportunidade de 1,13. Logo, quem é que tem o custo mais alto? Portugal. Quem é que tem o custo mais baixo? A Inglaterra. Quem é que vai ser mais competitivo? É aquele que vai ter o custo mais baixo. Então, a Inglaterra deverá se especializar na produção de tecido. E olhando para esta coluna, para o produto vinho, o que eu encontro? 0,88 é menor do que 1,20. E sempre tem que dar assim, né, pessoal? Cruzado. Ou aqui e aqui, ou daqui e aqui. Tá bom? Então, 0,88 é menor que 1,20 significa o quê? Que Portugal tem um custo de oportunidade para produzir vinho menor do que o da Inglaterra. Então, a Inglaterra se especializa na produção de tecido e Portugal se especializa na produção de vinho, tá certo? Eles dobram a quantidade produzida, exportam o excedente para o outro, tá certo? E fazem aquela troca de produtos. Vamos ver como é que a gente finaliza isso, tá? A Inglaterra, então, tem o menor custo de oportunidade para produzir tecido e Portugal o menor custo para vinho. Tá? Só fiz a repetição na tabela mais ampliada. Voltando, então, para a tabela, para aquela tabela lá de autarquia, eu vejo lá o seguinte, a Inglaterra vai se especializar na fabricação de tecido. Como ela trabalha 100 horas produzindo tecido para si própria, para ela produzir para si própria e para exportar para Portugal, ela precisa trabalhar o dobro. Então vai trabalhar quanto? 200 horas. Vinho, ela não vai produzir, não vai gastar hora nenhuma. Então o total de horas que ela vai gastar, 200. Portugal não vai produzir tecido. Quem é que vai prover o tecido de Portugal? A Inglaterra vai vender o tecido para Portugal. E ele vai produzir vinho para quem? Para ele próprio, ele gasta 80 horas. Como ele vai produzir para si próprio e também tem que mandar para a Inglaterra, ele vai gastar 2 vezes isso, tem que gastar 160. Beleza? Somando os dois, 360 horas. Ou seja, grande conclusão. Se Portugal e Inglaterra realizarem trocas, se eles fizerem comércio internacional, haverá um ganho de 30 horas. E aí, de novo, professor, o que esses países vão fazer com essas 30 horas que eles ganharam? Simples, eles vão produzir o quê? Mais tecido, mais vinho para poder vender no mercado internacional e ganhar grana, tá certo? Melhorar a balança comercial. Então, conclusão, assim como nós vimos na vantagem absoluta, quando 2 países, 2 produtos, eu tenho um país, cada país é mais eficiente que o outro em um dos produtos, vale a pena fazer comércio internacional. E agora, se eu tenho 2 países, 2 produtos, um país é mais eficiente que o outro nos 2 produtos, foi o caso aqui de Portugal. Fazendo essas contas, eu provo matematicamente que é vantagem fazer comércio internacional, vale a pena fazer comércio internacional quando existe vantagem comparativa. Logo, pessoal, atenta para isso aqui não vai cair na prova, isso aqui despenca na prova. Aliás, 2 coisas vão cair na prova, né? Isso aqui e mais as lágrimas de vocês, tá certo? Se vale a pena fazer comércio internacional quando há vantagem absoluta e também quando há vantagem comparativa, qual é a conclusão lógica? Então sempre, sempre e sempre vai valer a pena fazer comércio internacional. É vocação dos países fazerem comércio internacional. Tá certo, pessoal? Minha recomendação é que você agora pegue lá na apostila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios para você fazer, tá? No mesmo molde do anterior de vantagem absoluta.
Executa esses exercícios, para cada um deles você identifica as produtividades, calcula o custo de oportunidade, depois você volta na tabela e monta a quantidade de horas para você calcular qual vai ser o ganho de cada desses dois países, caso eles adotem o comércio internacional entre eles. Ok, pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Fechamos então vantagens absolutas de Adam Smith, fechamos vantagens comparativas de Davi e Ricardo. Até a próxima, forte abraço.